bem-vindo ao nosso programa. E hoje vamos falar de uma profissão que atua diretamente em situações de recuperação do nosso corpo, não é mesmo, Alice? É verdade, Adriane. E olha só, é um profissional essencial em muitos tratamentos de reabilitação. Estamos falando da fisioterapia, profissão responsável por preservar, desenvolver e restaurar a integridade de órgãos, sistemas ou funções do nosso corpo. Esse profissional é extremamente necessário em casos de traumas causados por acidentes, doenças geradas por alterações genéticas e até mesmo após uma cirurgia. Exatamente. Mas antes da gente conhecer mais sobre essa profissão, vamos acompanhar um pouco da rotina desse profissional. Meu nome é Ana Carolina Nascimento, sou fisioterapeuta e eu comecei nessa profissão porque quando eu era adolescente eu me quebrava toda, ia fazer exercício na escola, aí torcia o pé, machucava o joelho e aí eu ia fazer fisioterapia. E aí observando os profissionais fazendo a atividade deles ali, eu gostava bastante. Eu via a gente chegando de cadeira de rodas, saindo, andando, achava sensacional isso. Eu falei, eu quero isso pra minha vida. Acho que eu tinha uns 15, 16 anos por aí. E aí continuei com essa ideia e fui fazer faculdade de fisioterapia. Na faculdade foi um período sensacional, gostei muito. Eu fiz faculdade lá em Campinas, na PUC, né? Foram 5 anos integrais, então muito aprendizado, muito estudo. Eu gostava da faculdade, então era um prazer para mim estar lá na faculdade. Era uma faculdade muito prática, isso que eu acho legal. Desde o primeiro dia tinha prática no hospital, mesmo você não sabendo nada, você já ia ter contato com os pacientes. E aí você já ia pegando meio que o jeito de atendimento em hospital, em ambulatório, em clínica. Então foi um período muito legal e de muito aprendizado e que eu vi que era isso mesmo que eu queria fazer. Então a minha rotina na prática é assim, eu tenho os pacientes de hora em hora, né, que eles vêm aqui até o meu consultório. Eu trabalho na área de ortopedia, postura, mais essa parte. Então as pessoas vêm com muita dor, né, vêm com uma postura e querem melhorar essa questão. Então o tratamento começa muitas vezes com atendimentos na maca, às vezes alongamentos, né, que a pessoa precisa fazer para melhorar ali o posicionamento. Eu passo também exercícios para fazer em casa. E aí eu gosto muito das terapias manuais, que eu coloco a mão mesmo, né? Existem técnicas que você usa aparelho, alguns outros tipos de técnica, mas eu gosto mais das que você põe a mão no paciente. Então você sente o paciente, aquele paciente especificamente, qual que é o problema dele, o que está causando aquela dor, né? Eu vejo meio que o sistema como um todo, né? Tô com dor no joelho, vamos avaliar o porquê que aquela dor no joelho surgiu. Não vou só tratar o sintoma daquela dor no joelho, né? Eu vou lá desde o começo da causa para ir tratando tudo e a pessoa ela não ter de novo esse mesmo problema que ela teve antes, né? Então é 1 hora de consulta só eu e o paciente, né? O tratamento ali bem individualizado. Trabalho um pouco com a parte de mídias sociais também, faço meus videozinhos ali, justamente para educar as pessoas, né? Para mostrar a importância do alongamento, de uma boa postura, que isso previne dores, previne lesões, né? Então eu gosto bastante dessa parte também, então eu tiro um tempinho, gravo os vídeos aqui mesmo no consultório, tiro um tempinho para fazer essa questão das mídias sociais, que eu acho bastante importante também. Trabalhar para mim com fisioterapia é me doar para o bem do próximo, né? Assim, a pessoa ela chega muito vulnerável, ela chega com um estado de dor, até no estado de depressão, porque ninguém merece ficar com dor, né? Ninguém fica num bom humor com dor. Então a pessoa ela chega aqui mais vulnerável. E aí o meu papel como fisioterapeuta é ouvir o que a pessoa está sentindo, tratar e devolver a qualidade de vida para ela. Acho que esse o ponto principal da fisioterapia. E hoje recebemos o Eduardo Filoni, fisioterapeuta e professor universitário. Professor, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Vamos começar, né, com o básico. O que é a fisioterapia? Bem, a fisioterapia ela é uma profissão que prescreve por meio de agentes físicos. O que são agentes físicos? Agentes físicos nós podemos citar como exemplo o movimento, por meio das forças mecânicas, a eletricidade, a onda eletromagnética, o frio, o calor. Então, tudo o que for possível prescrever com agentes físicos, agentes eletrofísicos, né, a gente pode definir como fisioterapia. Porém, cabe ressaltar também que o fisioterapeuta ele atua nos 3 níveis de atenção à saúde, né? O nível de atenção primária, por meio da promoção à saúde,
por meio da imunizações ou orientações de imunizações, a prevenção secundária por meio do diagnóstico precoce e a reabilitação terciária, que talvez seja o que a fisioterapia seja mais conhecida, que é a reabilitação propriamente dita por meio das sequelas. Já começa interessante, né, Adriane? Com Porque eu certeza. mesmo tinha a visão que era só a terciária, né? Quando a gente vê o fisioterapeuta, a gente Exatamente. pensa nesse profissional que ajuda na recuperação. Mas ele também tem todo um trabalho de pré-tratamento. Perfeito. E puxando esse gancho, professor, quem realmente precisa da fisioterapia? Vocês vão perceber durante a nossa conversa que a fisioterapia ela tem muitas especialidades. Então, desde o momento da gestação, com uma abordagem no pré-natal, até crianças com sequelas, na verdade neonatos, né, nas primeiras semanas com sequelas na UTI, e os idosos, hoje com o aumento da expectativa de vida, a gente não pode deixar de destacar, né, são populações, são perfis que a fisioterapia ela permite uma abordagem. A gente não pode esquecer também dos atletas de alta performance, não podemos esquecer também dos pacientes com sequelas neurológicas, pediátricos e adultos, os pacientes ortopédicos. Então, dentro das diversas especialidades, a abordagem ela é sim muito ampla, né? A profissão é nova, a profissão ela foi regulamentada no nosso país em 1969 e durante esse período novas especialidades foram criadas, foram regulamentadas por meio do Conselho Federal e outras eu tenho certeza que ainda virão no futuro. Muito interessante, Com né? certeza, Adriane. Com certeza, muita gente precisa de fisioterapia. Eu tenho certeza disso. No próximo bloco, vamos te levar pelos caminhos da fisioterapia, áreas de atuação, desafios, carreiras e muito mais. Fica com a gente, voltamos já. Sabia que desde a Grécia Antiga são estudadas terapias que utilizam o movimento como uma forma de tratar pessoas doentes? É isso mesmo. E a fisioterapia provavelmente deve ter nascido nessa época. Mas quem vai nos contar um pouco mais sobre a profissão é o Eduardo Filoni. Professor, como que se inicia um processo de fisioterapia, né? O que o profissional precisa analisar primeiro? Bem, em relação à pessoa que vai estudar, né, a fisioterapia, cabe verificar aquele perfil para a área de biológicas, para a área da saúde. Hoje o curso ele tem uma carga horária de 4.000 horas, né? Com estágio supervisionado, com algumas exigências como trabalho de conclusão de curso. Agora, para o profissional, cabe destacar, é importante frisar que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Então, como o dentista, como o nutricionista, o professor de educação física nas academias, o fisioterapeuta ele pode ser procurado sem um encaminhamento médico. É muito comum hoje, por exigência de alguns planos de saúde, o encaminhamento médico fazer parte dessa rotina, né? Mas é importante frisar que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Dentro da abordagem, a gente inicia sempre com uma avaliação minuciosa que vai desde a história clínica até o exame físico, alguns testes funcionais, testes de equilíbrio, testes de coordenação. E essa avaliação é o que vai dar subsídio para os nossos objetivos, é o que vai dar subsídio para a nossa elaboração de conduta. Então é importante, né, seguir essa sistematização de um processo avaliativo para que a conduta seja precisa. E professor, quais são os tipos de tratamento na fisioterapia? O fisioterapeuta ele pode trabalhar com recursos da eletroterapia, são as correntes elétricas terapêuticas, né, são bastante comuns aí no uso de ambulatório, uso domiciliar, como TNS, corrente galvânica, corrente farádica, a eletroestimulação neuromuscular. A crioterapia, que é o tratamento por meio do frio, principalmente nos pós-operatórios, na fase aguda de uma lesão. Mas a gente pode levar em consideração, acho que, dois carros-chefes, né? A cinesioterapia, que é o tratamento por meio do movimento. Então, os exercícios de fortalecimento, os exercícios de equilíbrio, coordenação, os exercícios que têm uma relação com a flexibilidade, por meio de diversas técnicas, né? O Pilates é uma delas que é abordada aí bastante intensamente hoje em dia, e as técnicas de terapia manual, né? Então, existem várias técnicas, métodos
terapia manual, que são abordagens aí fundamentais num dia a dia clínico de um fisioterapeuta. Isso pensando na área ambulatorial, né? Na área hospitalar, o fisioterapeuta, ele geralmente se divide em dois momentos, né? A fisioterapia motora, que tem relação com aquela mobilização precoce, aquele movimento precoce do paciente que está internado, ou numa enfermaria, ou numa unidade de terapia intensiva, mas também é muito comum o fisioterapeuta fazer uma abordagem com parâmetros do ventilador mecânico, né? Isso tão abordado recentemente, né, por conta da Covid-19. Agora, professor, em quais áreas, né, esse profissional ele pode atuar? A gente falou aí da área ambulatorial, a gente tem aí a área hospitalar, mas ele pode atuar em outras áreas também, né? Sim, sim. A fisioterapia ambulatorial, ela pode ser explorada na parte ortopédica, traumatológica, reumatológica, a parte esportiva, tanto no ambulatório como numa abordagem em campo, a neurológica adulto e pediátrica por meio de sequelas do sistema nervoso central, a fisioterapia oncológica. Então, hoje existem fisioterapeutas que são focados, né, nessa especialidade, fisioterapia na saúde da mulher, fisioterapia na saúde do homem, fisioterapia pélvica. Então, na área ambulatorial, nós temos aí esses exemplos, né, de especialidades da profissão. Na área hospitalar, além da enfermaria, da unidade de terapia intensiva, a gente não pode esquecer da UTI neonatal, a UTI pediátrica, né? Uma abordagem também no paciente que fez cirurgia cardíaca, então a fisioterapia cardiológica é uma especialidade que ela vem crescendo consideravelmente. Então, são várias especialidades. E uma que eu gostaria de destacar é a dor crônica, né? Hoje, a dor crônica, na verdade, é um problema de saúde pública. Então, tem fisioterapeutas que realizam abordagens junto com equipes multidisciplinares, pensando única e exclusivamente na dor crônica. Agora, professor, você até comentou no primeiro bloco, né, que tem essas 3 fases da fisioterapia, que a gente conhece geralmente a terceira só, né? Por que, na sua opinião, o fisioterapeuta que é esse da recuperação é o mais conhecido? Essas outras áreas, elas não estão tão conhecidas ainda por quê? A população geralmente procura um profissional quando a sequela ela já está instalada. Às vezes, obviamente, é uma situação inesperada, um acidente, né? Mas quando se fala, por exemplo, em dor crônica, a prevenção primária ou o nível de atenção primária, a atenção à saúde, ela não é muito levada em consideração pela população e deveria, né, ser explorada, ser, de uma certa forma, fazer parte do dia a dia dessa pessoa, né? E eventualmente o fisioterapeuta ele consegue fazer uma abordagem de diagnóstico precoce por meio de uma triagem. Eu vou dar um exemplo de uma especialidade que eu não citei, a fisioterapia do trabalho. Então, o fisioterapeuta numa grande empresa, ele poderia, por meio de questionários, por meio de estratégias, fazer um levantamento e, com o diagnóstico precoce, conseguir traçar um plano preventivo ou um plano de orientação para um determinado trabalhador. Isso é nível de atenção secundária, né? É um exemplo aí de nível de atenção secundária e que é possível em diversas especialidades. E com certeza iam prevenir o terceiro estágio, que é o que a gente conhece. Exatamente, ia conseguir prevenir consideravelmente a sequela propriamente dita. A fisioterapia poderia, então, ser preventiva? Exatamente, exatamente. A fisioterapia preventiva é uma especialidade, né? Os cursos de fisioterapia possuem disciplinas de fisioterapia preventiva dentro das suas grades curriculares. E é nessa disciplina que existe a abordagem do nível de atenção primária e do nível de atenção secundária. Pois bem. E pensando nisso, quais são os maiores desafios que vocês encontram na profissão? Um dos desafios é nós formarmos mais fisioterapeutas empreendedores, né? Isso tem melhorado bastante nas grades curriculares das universidades, mas o profissional, isso é natural, ele foca na situação clínica, ele foca na especialidade, ele foca na essência da profissão. Mas hoje em dia, a gente sabe que não é só isso. As soft skills, as habilidades que levam em consideração a empatia, você trabalhar com planejamento financeiro, você fazer um planejamento de carreira, né? Então, pensando na profissão e no profissional,
mais fisioterapeutas empreendedores gerariam mais oportunidades para os fisioterapeutas. Então, esse é um ponto a se considerar como um desafio importante. A profissão ela vem crescendo bastante em relação à evidência científica, né? Como são muitas modalidades, muitos tipos de terapia, você conseguir sistematizar pesquisas científicas para demonstrar, né, o que é melhor, né, qual seria o melhor recurso ou o melhor parâmetro, leva tempo. Então, cresceu muito, muito mesmo os programas de mestrado e doutorado em fisioterapia no estado de São Paulo, principalmente. Com isso, nós formamos fisioterapeutas que realizam pesquisas e propõem, desenvolvem possibilidades de evidências clínicas na profissão. Então, não deixa de ser também um segundo desafio importante. Com certeza, devem haver vários aí, né? Agora que conhecemos um pouco mais da fisioterapia, vamos aprofundar nos estudos necessários para esta profissão. E olha, já te adianto que é necessário muita responsabilidade e dedicação. A gente explica tudo isso no próximo bloco. De volta com Estação Mercado, hoje falando sobre fisioterapia. Já conhecemos um pouco da carreira, as áreas de atuação e agora vamos descobrir como se profissionalizar nessa área com Eduardo Filoni. Professor, para quem quer ser um fisioterapeuta, né? Qual é o curso necessário, qual é a formação necessária? A fisioterapia é um curso de bacharelado no nosso país, é um curso que ele tem um mínimo de 4.000 horas e, como toda profissão, ela tem uma formação generalista. Então, o estudante, na graduação, ele vê um pouco de cada especialidade. Nesse período, ele tem disciplinas de um núcleo básico, nos primeiros semestres, que vão ser o alicerce dessa formação. Depois entram disciplinas técnicas profissionalizantes, com as ferramentas, os recursos, as modalidades. E, por fim, nos últimos semestres, as especialidades da profissão. Junto com isso, ele vai precisar, né, realizar um estágio supervisionado, que tem aproximadamente 800 horas, que é 20% da formação, 20% da carga horária, perdão, do curso. E nesse curso, é importante ele ter formações complementares? Durante o curso é possível, sim, é viável. As universidades, por exigência da legislação educacional, tem uma disciplina chamada atividades complementares, onde o aluno ele pode buscar possibilidades extramuros, ou as próprias faculdades e universidades, centros universitários, oferecem, né, essa possibilidade. Agora, é fundamental, com tantas especialidades, que depois o profissional se especialize. Eu acho que é fundamental e natural, né? Porque vamos pegar dois extremos, o fisioterapeuta que atua numa UTI neonatal e o fisioterapeuta que atua num clube de alta performance, um clube profissional de futebol, vôlei ou basquete, né? Então, você tem populações aí de abordagem terapêutica bem diferente e se especializar é importante para a carreira desse profissional. Agora, professor, a gente sabe que essa profissão exige muita responsabilidade, né, justamente por lidar com o corpo humano. Em que momento o aluno pode começar a atuar em campo? Já no estágio? Ele precisa se formar primeiro? Como é que funciona isso? Pensando na atuação como fisioterapeuta, né, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, junto com os conselhos regionais de cada estado, eles viabilizam o registro profissional a partir do momento que esse estudante colhe grau, né? A partir do momento da colação de grau, ele pode fazer a inscrição no seu conselho e atuar profissionalmente. O estágio extracurricular, ele é possível também por legislação específica do Conselho Federal a partir do penúltimo semestre do curso. Tá? Então, a partir do momento que ele estiver no penúltimo semestre, alguns cursos possuem 8 semestres e outros 10 semestres. Então, eles no nono ou no sétimo semestre podem realizar um estágio extracurricular por meio de núcleos de estágios oficiais, né? Então existem várias possibilidades aí por meio de núcleos de estágio e aí ele pode atuar como estagiário. E na universidade também por legislação é necessário o estágio supervisionado.
Professor, você falou em conselho. A fisioterapia, ela faz parte da medicina? Não. Nós temos um conselho próprio, né? Então a medicina é uma profissão, é um bacharelado de 6 anos, né? Aqui no nosso país, e a fisioterapia é uma outra profissão, né? Então a gente pode definir como uma profissão paramédica paralela à medicina, como a enfermagem, como a nutrição, como a odontologia, como o profissional da educação física, que são exemplos aí de profissões da área da saúde que atuam junto com o médico no dia a dia clínico em equipes multiprofissional. Professor, agora qual que deve ser a maior habilidade de um fisioterapeuta? O fisioterapeuta ele tem que ter habilidades técnicas referente à parte manual que necessitam de automatização, necessitam de treinamento, necessitam de repetição, mas que obviamente possuem um arcabouço teórico importante para esse desenvolvimento. Agora, uma habilidade que geralmente a gente esquece, mas que é fundamental, é a ética, né? A habilidade atitudinal. Então, assim como qualquer profissão regulamentada no nosso país, existe um código de ética. E o código de ética ele é considerado o nosso manual de instrução. É importante que o profissional consulte e leia esse manual constantemente. E é interessante, né? É comum a gente comprar um produto e aí quando a gente começa a usar o produto sem ler esse manual. E aí os riscos, né? Eles começam a aumentar. Então, são 2 habilidades importantes. O curso possui uma diretriz curricular de 2002, que tem uma descrição detalhada dessas habilidades, desde daquela abordagem nos diversos níveis de atenção, até as questões éticas de avaliar, né, do exame físico. Então, a diretriz ela dá o norte para as universidades, né, desenvolverem um projeto de curso. Ou seja, né, Adriane, não é só estudar, fazer o curso e atuar na área, também tem que estar por dentro dos códigos de ética para ser um bom profissional. Exatamente. Tem que estudar muito. Exatamente. E falando em estudar muito, qual que é o perfil de quem escolhe fazer fisioterapia? Olha, é um perfil de um indivíduo, de uma pessoa que tenha uma habilidade, uma aderência à área de saúde, ciências biológicas, né? Especificamente. Então, as disciplinas de anatomia humana, fisiologia humana, que estudam os nomes e as funções, talvez seja o desafio inicial para esse estudante, né? Então, a disciplina de anatomia humana é como a pessoa fosse aprender um novo idioma na profissão, no dia a dia clínico. Então, é um desafio importante. A organização é fundamental para conseguir contemplar da melhor maneira possível e eu acho que a palavra que você comentou, estudar, né? Não apenas assistir aula. Assistir aula é uma coisa, estudar é outra completamente diferente. Então é importante que o estudante já crie esse hábito, né, de estudar, aula dada, aula estudada, aula dada, aula estudada. E, infelizmente, a gente vem de um sistema, desde muito pequenininho, né, onde a gente está acostumado a assistir aula e a estudar para uma prova. E é importante que essa visão ela seja, né, alterada para que a carreira ela seja construída lá no ambiente universitário, né, desde o ambiente universitário. É estudar todos os dias, todos né? Todos os dias, né, Adriane? Sempre. Muito importante. E agora a Rafaele Franco nos espera na plataforma do conhecimento. E aí, Rafa, o que você conta pra gente hoje? Vou trazer 2 assuntos essenciais para você pensar ao se formar fisioterapeuta. Primeiro, as especialidades que você pode seguir. É comum imaginar o fisioterapeuta como profissional que cuida dos músculos e ossos, mas os conhecimentos que você adquire na graduação podem ser usados em outras situações. Por exemplo, a fisioterapia dermatofuncional, quando o profissional lida com condições da pele e do corpo, como gordura localizada, cicatrizes, rugas. Uma possibilidade de atuação é com pacientes de pós e pré-operatório, por exemplo. E você sabe que a estética é levada muito a sério no nosso país, né? Olha aí a oportunidade. Uma outra especialização é a fisioterapia cardiorrespiratória, que trata dos pulmões e corações que exigem recuperação. Esse profissional foi muito demandado, inclusive, na recuperação de pacientes pós-Covid.
E tem uma especialização que você dificilmente imaginaria, a fisioterapia oftalmológica, que inclusive é uma novidade, também conhecida como fisioterapia ocular. A finalidade é habilitar ou reabilitar pacientes com distúrbios visuais, como miopia, hipermetropia ou estigmatismo. Interessante, né? E outro ponto que eu quero destacar é, antes de começar a carreira como fisioterapeuta, tem que já ir pensando como empreendedor. Estudar sobre atendimento, como conseguir clientes e como trabalhar a sua imagem nas redes sociais, por exemplo. Isso é muito importante para o mercado atual. Por hoje é isso. Até a próxima plataforma do conhecimento. Isso aí, adoramos. Obrigado, Rafa. E a gente chega à estação final do nosso programa de hoje, agradecendo a presença do nosso convidado. Professor, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos e que a fisioterapia aí seja mais conhecida do que apenas o terceiro estágio, né? Muito obrigado pelo convite, podem contar comigo sempre. Obrigado. Muito obrigada, gratidão, muitos ensinamentos. Nos encontramos na semana que vem na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!